Amém? Mateus capítulo 7, versículo de número 21 em diante. Mateus 7, 21. Todos acharam? Amém. Quem entra no reino dos céus? Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizei nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Versículo 24, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, semelhar-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram-se os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre uma rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e a não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Versículo 28. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava com autoridade e não como os escribas. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor meu Pai, nós oramos nesta manhã diante da Tua igreja. O Senhor já tem falado conosco, o Senhor já tem ministrado em nosso coração a Tua palavra, através de louvores, testemunhos, através do Teu Espírito, e nós pedimos que o Senhor venha falar conosco mais uma vez. Em nome de Jesus, nos dê sabedoria e compreensão. Assim nós te pedimos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Podemos assentar, amada igreja. Irmãos, aqui nós vemos um sermão de Jesus. Sermão da montanha, aonde Jesus dá conselhos. Jesus ele ministra em alguns capítulos grandes ensinamentos para a sua igreja, para o seu povo. E neste versículos que nós lemos, Jesus ele vai dizer quem entrará no reino dos céus. E nós vamos, se nós atentarmos para o que o texto está dizendo, Jesus está dizendo, não é por obras que se entra no meu reino, mas é com uma vida inclinada na minha presença. Porque Jesus ele fala, muitos dirão naquele dia, em seu nome profetizei, em seu nome curei os enfermos, expulsei os demônios, em teu nome eu fiz muitas coisas. Mas Jesus ele disse, naquele dia certamente dirá abertamente, nunca vos conheci. E o Senhor, quando estava ministrando este sermão à sua igreja, aos discípulos, Jesus ele anunciava sobre os falsos profetas, anunciava sobre o reino de Deus, anunciava sobre os valores do reino de Deus, que é como aquela pedra encontrada pelo garimpeiro. Jesus anunciava o valor do reino dos céus. E quando Jesus aqui, já no final deste sermão, ele fala sobre quem entrará no reino dos céus, mas Jesus também ele fala que quando nós estamos alicerçados em alguma coisa firme, quando vier a tempestade, quando vier os dias do vendaval, nossa casa vai permanecer da mesma forma, da mesma posição, ao contrário daquela que estiver alicerçada em coisas vulneráveis, como uma areia. Ela é vulnerável, ela se move com o vento forte, e nós sabemos que jamais podemos colocar nenhuma coisa em cima de uma areia, porque certamente ela não dá estabilidade nenhuma. Então com o reino dos céus é a mesma coisa. Nada nós podemos incluir para as coisas de Deus, porque as coisas de Deus, a obra do Senhor, a palavra de Deus, Jesus Cristo, Deus, o Espírito Santo, eles já são rocha
suficiente para a nossa estrutura, não precisamos de mais nada. Mas eu gostaria de meditar com a igreja sobre 7 coisas que eu coloquei, que são indispensáveis para nosso crescimento espiritual e para a nossa vida espiritual. A primeira coisa indispensável é nós entendermos que nós precisamos e somos passados por uma remissão. A Bíblia fala que pela lei todo o sangue era esgotado por causa do pecado, e ali Deus recebia aquele sacrifício. Então, em Hebreus capítulo de número 9, o versículo de número 22, a Bíblia vai nos dizer, em Hebreus 9, 22, e quase todas as coisas segundo a lei se purifica com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, para nós estarmos aqui esta manhã, ouvindo a palavra de Deus, cultuando ao Senhor, entrando no propósito da presença de Deus, tudo se foi necessário passar pelo sangue, o derramamento do sangue para a remissão do homem que estava contaminado. Então Jesus, ele pagou este preço, diz a palavra do Senhor no livro de Hebreus. Jesus, ele esgotou-se do seu sangue para que pudéssemos ter agora a remissão do Senhor, o sacrifício, a purificação, para que pudéssemos agora na nossa vida termos uma vida transformada. Então, nós vamos entender aqui algumas coisas importantes e indispensáveis. Nós compreendermos que sem Jesus, sem o sangue derramado, jamais entraríamos no teu reino. Precisaríamos sim do sangue de Jesus. Porque muitos falam, se Deus é todo poderoso, Jesus é o Senhor, não é? Por que precisava Jesus entrar na cruz e ser crucificado e seu sangue vertido? Ou então como aqueles homens que estavam diante da cruz de Jesus Cristo, disse, se tu já curou tantas pessoas, desça dessa cruz, se livra-se a si mesmo e faça a tua obra. Mas Jesus, ele sabia que era necessário, pela lei, o sangue ser esgotado para que Deus pudesse receber o sacrifício. Se não tivesse o sangue, nós jamais estaríamos na presença de Deus. Então a primeira coisa indispensável é nós entendermos isso. Jesus, que foi o que pagou o preço por nós, não foi por obras e nunca será por obras. Homem bonzinho não entra no céu, mulher bonzinha não entra no céu. O que entra no céu são aqueles que são lavados pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré, que são chamados eleitos e chamados como filhos do Senhor, porque se desceu ao sepulcro como velho homem, mas nasceu uma nova criatura. Esses entrará no reino do céu, e nós não podemos negar esta eficácia que é o sangue de Jesus Cristo. A segunda coisa indispensável, que diz em Hebreus 11 e o versículo de número 6, 11 e o versículo de número 6, que nós precisamos compreender e também levar na nossa vida. 11 versículo 6 diz assim, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A segunda coisa que nós não podemos negar, que sem fé é impossível agradar a Deus, que aqueles que chegam diante da presença do Senhor têm que ter fé. Então a nossa fé, ela é fundamental para a nossa permanência em Cristo Jesus. Se a nossa fé for abalada, o nosso contato com Deus começa a ficar ofuscado. Isso eu quero dizer, que se a nossa fé ela começa a transgredir, não começa a olhar somente para Jesus, isso quer dizer que certamente que as coisas que estão ao nosso redor vai brilhar mais do que Deus na nossa vida. E isso é um perigo, porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, porque a fé ela é levada para o Criador. A fé que nós vemos, a fé que é palpável, não é fé, é uma crença naquilo que nós já sabemos que irá acontecer. Nós dormimos e acordamos, isso é uma lógica humana. O relógio ele anda no sentido
de minutos, segundos, minutos e horas. Isso aí é a cronologia do relógio do tempo. Isso é óbvio, isso não é fé. Mas se a nossa fé ela estiver em Deus, a Bíblia fala que nós vamos receber galardões do Senhor, porque são assim aqueles que buscam a Deus. Então, o segundo ponto importante e indispensável é que a nossa fé não pode ser abalada. E para a fé não ser abalada, nós precisamos estar ali, como nós lemos em Mateus capítulo 7. Nós temos que estar firmado em uma rocha, porque a rocha ela nos dá estabilidade e segurança. Por isso que quando Jesus ele apresenta para aquela mulher samaritana, ele fala: mulher, se tu beber desta água, jamais tornará a ter sede. Jesus está dizendo: a água que eu te dou, ela é insubstituível. Você nunca mais vai sentir desejo de tomar outra água ou de buscar outra fonte a não ser a água que eu te der. Isso quer dizer que Jesus está dizendo que o que Deus dá para nós, ele é insubstituível. Ele não é negociável e nem trocado. Então, o que Deus dá para nós é exatamente o que nós precisamos, está no peso da balança perfeita. Então, se quando a nossa fé ela não está totalmente em Deus, no que Ele tem para nós, no que Ele é para nós, nós temos que tomar cuidado, porque a nossa fé pode estar sendo levada para outros sentidos na nossa vida, e nós vamos acabar andando não só por fé, mas por vista também, assim como Ló. Ló olhou as campinas verdes e olhou: opa, aqui é bom para o meu gado, então aqui eu vou ficar. Mas Abraão andava por fé, ele disse: Ló, você escolhe a direita, eu vou para a esquerda, você escolhe a esquerda, eu vou para a direita, porque não é o que meus olhos dizem que vai tratar a respeito do que Deus tem para mim, mas é o que Deus me diz que vai dar a direção naquilo que eu vou caminhar. E isso, se nós não estivermos bem trabalhados na palavra de Deus, irmãos, quando vier uma adversidade, rapidamente nossos olhos vão se abrir, não pela fé, mas pelas coisas que vai ser mais favoráveis à nossa vida, e nós não vamos chegar a Deus por fé, nós vamos querer chegar a Deus por circunstâncias que nos favorecem, e assim serviremos a Ele, mas não é dessa forma que Deus quer. Deus ele quer que nós chegamos por fé, porque assim nós agradamos a Ele. A terceira coisa indispensável na nossa vida: sem obras a fé é morta. Então toda a fé ela é manifestada em obras, como diz em Tiago 2,26. Se a nossa fé não manifesta a obra, a nossa fé ela não está do jeito que Deus quer. Então a nossa fé ela tem que ser manifestada em ações, em circunstâncias que demonstram a nossa fé. Por isso que Jesus ele fala: com os seus lábios você me adora, mas seus comportamentos mostram que estão longe de mim. É uma fé sem obra, e ela é morta. Então toda a fé ela é manifestada em obra. E como está a nossa fé? Porque a nossa fé ela é manifestada em obras. Se nós dissemos: nossa, eu não estou fazendo quase nada para o reino, isso quer dizer que a nossa fé está fraca. Eu não estou evangelizando, eu não estou falando do amor de Cristo, eu não estou me alimentando tanto da palavra. Isso mostra que se a nossa fé ela não está ligada com as obras, com a ação do nosso corpo, isso quer dizer que a nossa fé está baixa. Isso quer dizer que há um alto risco de nós começarmos a nos esfriarmos ao ponto de não valorizarmos mais o reino. Então isso é indispensável, nós entendemos em nós que a minha fé, ela tem que ser manifestada com o meu corpo, em busca do reino e em favor do reino. Amém? E assim nós vamos demonstrar a nossa fé em Cristo Jesus. O quarto ponto indispensável: sem sacrifício nenhum homem pode ver o Senhor. Vamos abrir a palavra em Hebreus 12. Hebreus capítulo 12. O Hebreus 12, 14. Sem sacrifícios, sem santificação, nenhum homem verá o Senhor.
Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos ler esse texto de novo? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. a Bíblia não fala seguir a paz com seu irmão apenas. Seguir a paz, Com todos. há uma necessidade de nós termos esse comportamento. E essa paz ela é juntamente incluída com a santificação. Uma paz que é santificada é uma paz que não gera intriga, briga, discordância, não gera aflitos, conflitos. Uma paz que é ligada com santificação, ela muda o ambiente, ela muda a circunstância. Então esta paz ela tem que estar em torno da vida do crente. Então, sem essa santificação que nos dá essa paz que precisamos para termos uma comunhão seguindo a paz com todos os nossos irmãos, isso mostra que a nossa vida está bem equilibrada, ela precisa disso. Quando existe um irmão, uma irmã atribulada, se ela está atribulada com o irmão ou com uma irmã, ela não tem nem paz com Deus, e nem ele tem paz com Deus. Porque se nós estamos santificados pela palavra do Senhor, pela presença do Espírito, eu faço com que a minha vida seja agradável a todos que estão à minha volta. E eu não sou boca de Satanás, mas pelo contrário, nós somos bocas de Deus, sim ou não? Então eu preciso ter uma vida santificada no Senhor, sem a qual nós não veremos ao Senhor nosso Deus. Então isso é indispensável, ter uma vida santificada, uma vida separada no Senhor, mantendo sempre, irmãos, a paz com todos, porque certamente assim nós veremos o nosso Deus. O outro ponto indispensável, o quinto ponto: sem amor nada nós somos. Nós precisamos ter o amor e demonstrar o amor. 1 Coríntios capítulo 13, versículo de número 13. Vamos abrir a palavra do Senhor. 1 Coríntios 13 e o versículo 13 diz a respeito sobre isto que é indispensável para a nossa vida. Sem o amor não somos. Nada nós somos. Olha o que diz o texto. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Essas três, mas a maior destas é a caridade, que no texto, em algumas traduções, fala o amor. E foi tirado o amor, na verdade, no texto bíblico, e colocado caridade, porque o amor foi colocado como, agora, muitas das vezes, na boca das pessoas, como algo sentimental e até mesmo atrações entre um homem e uma mulher. Mas a caridade é aquilo que se dá sem querer nada em troca. Então o amor, em algumas tradições, está colocado como caridade, para que nós possamos compreender. Repara-se que o texto, o apóstolo Paulo, ele fala que agora, pois, permanecem a fé e a esperança. Porque a fé e a esperança, ela é necessária nesta vida terrena. Nós precisamos ter o quê? Nós precisamos ter fé e precisamos ter esperança no Senhor. Mas, quando as coisas passarem, o que vai restar só vai ser o amor, a caridade, ela que vai permanecer. Então é destas coisas que a Bíblia nos fala, que sem essa nada nós somos. Se não tiver o amor, nós não somos nada. Porque o amor, ele é refletido naquilo que não desejamos, não queremos para benefício nosso, mas nós nos damos, nós nos cedemos para que possamos amar ao outro, ajudar ao outro. Então o amor, ele não é, como diz o apóstolo Paulo, invejoso, ele não tem interesse próprio, ele não trata com ganância. O amor, por ao contrário, é o amor que nós vemos de Cristo, o amor agape, que se entregou sem querer nada em troca, porque o homem não poderia dar nada para Deus, e ainda nós não temos nada para dar para Deus que se iguala ao que Jesus fez por nós, pelo sangue que foi derramado. Então nós, quando chegamos a Cristo, nós temos que ter esse amor que nos
faz andarmos no caminho do Senhor. O outro ponto indispensável, que já é o penúltimo que eu marquei, que diz o texto em Hebreus 12, vamos lá abrir a palavra do Senhor, Hebreus 12, versículo 8, olha o que diz o texto, Hebreus 12, versículo 8, diz assim o texto: mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Todos nós que somos chamados por Deus, nós temos que estar sendo sempre disciplinado pelo Senhor. Quem não aceita a disciplina, a correção, é considerado bastardos de Deus. Não são considerados filhos, porque todo pai disciplina o seu filho na boa correção. E assim nós que estamos em Cristo, se nós não sabemos ser disciplinados pela nossa liderança que está na autoridade de Deus, não sabemos obedecer a palavra do Senhor, não submetemos ao Evangelho, a Cristo e às autoridades que Deus nos coloca acima de nós, nós somos considerados bastardos, pessoas que são rejeitadas por Deus. Então mostra algo importante para a nossa vida. Aqueles que não obedecem à liderança, aqueles que não se colocam sujeito à autoridade espiritual, até mesmo a Deus, irmãos, esses nunca foram filhos de Deus. Por ao contrário, todos que se aproximam do Senhor estão debaixo da submissão de Deus, estão debaixo do senhorio de Deus. Todos nós somos servos e senhores do Senhor, e assim Deus nos trata, assim Deus nos chama. E isso é indispensável para a nossa vida cristã. Se nós não somos disciplinados, andarmos sem disciplina, sem o controle das nossas emoções, naquilo que Deus ele tem para nós, certamente nós vamos andar errado na nossa fé. E a nossa fé vai ser vã. Ela não vai ter a sua trajetória para o reino dos céus. Por ao contrário, nós vamos andar aqui nesta vida, vamos andar sem disciplina, sem correção do Senhor, e quando nós chegarmos lá, nós achamos que ainda nós vamos morar no céu. Não, irmãos, não é assim que funciona. Nós precisamos ser disciplinados com o Senhor, nós precisamos ser corrigidos sempre por Deus, porque eu sempre falo, irmão, quando nós não sentimos a correção de Deus no comportamento errado do que fazemos, isso mostra que Deus já está nos chamando de bastardo. Quando nós agimos errado e nós sentimos aquela correção da parte de Deus, vindo da boca de um irmão, de uma irmã, da palavra que nós lemos, de um louvor que nós ouvimos, de uma mensagem que escutamos, se não nos conflita, não nos corrige, nós não sentimos a mão de Deus, irmãos, isso é perigoso. Porque coisa boa é ser corrigido pelo Senhor, ser disciplinado por Deus, passarmos no crivo do Senhor, na peneira de Deus, no fogo do Jeová. O último ponto indispensável para a nossa vida cristã, que sem Jesus nada nós podemos fazer. João 15, versículo 5. Olha o que diz o texto. João 15, 5. João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Esse último ponto que nós colocamos aqui, aonde nós dissemos que sem Cristo nada nós podemos fazer, isso mostra uma plena comunhão com o Senhor. Tudo que nós fazemos, irmãos, é em nome do Senhor Jesus. Tudo o que fazemos para o reino de Deus é em nome do Senhor Jesus. Se nós não estivermos nesta videira, nesta árvore, se nós não estivermos enxertados com aquilo que é do reino, certamente nada nós podemos fazer. Tudo que nós vamos fazer vai se perder no meio do tempo. Mas tudo que nós fazemos enxertado na pessoa de Jesus Cristo, essa dura para a eternidade.
e este é onde o reino é manifestado. Então, irmãos, uma coisa indispensável é nós não podemos de forma alguma estar longe de Jesus Cristo, da videira, longe do rebanho do Senhor. Nós jamais podemos estar. Nós temos que andar com o Senhor, assim como Enoque andou com o Senhor e permaneceu e não foi se achado mais na terra. Irmãos, aqueles que andarem com Cristo, no dia que a trombeta soar, não se acharão mais nesta terra, estarão lá no céu, mas permanecerão os desgarrados, os que não receberam a correção com alegria, aqueles que não andaram em amor, aqueles que desprezaram a palavra de Deus. Estes vão ficar para enfrentar o grande juízo do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor Jesus nesta manhã e agradecer ao nosso Deus. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, com a Tua igreja e Te agradecemos esta manhã estarmos na Tua casa, na Tua presença, ó Pai. Ó Deus, que a nossa fé esteja permanecida no Senhor, que a nossos passos seja para a glória do Senhor. Ó Deus querido, que a nossa casa esteja na rocha que é Jesus Cristo, uma rocha inabalável, não como areia que é instável, inconstante, é perigosa, mas a nossa fé, ela está na pessoa bendita de Deus. Ó Deus querido, e assim esses atributos indispensáveis, essas palavras indispensáveis aqui, ó Deus amado, ministrada, ela não pode sair da nossa vida cristã, porque sem essa, Senhor, não entraremos no céu. Com uma vida transformada não há salvação, com uma vida, ó Deus, inclinada na Tua palavra não há salvação, Senhor. Precisamos ser santificados, lavados, remidos pelo sangue de Jesus, andarmos em amor, em propósito, em princípios do reino do céu, uma vida inclinada no Senhor, para que quando nós chegarmos lá no portões celestiais, nós ouvimos aquilo que o Senhor nos diz, ó Pai. Sejam bem-vindos, filhos do meu Pai, que nós vamos possuir por herança aquilo que nos foi prometido, ó Pai. Que a nossa fé esteja cada vez mais firme no Senhor, ó Deus. Que não venhamos andarmos em heresias, ó Deus, que não venhamos, ó Pai amado, mudar a nossa fé em outra religião. Não, a Tua palavra diz: olhai para Jesus, que possamos sempre olhar para Jesus. Se estivermos fracos, olhamos para Jesus. Se estivermos abatidos, olhamos para Jesus. Se formos caluniados, olhamos para Jesus, apresentando sempre o amor de Deus para a humanidade, apresentando sempre o sacrifício de Cristo para a humanidade, porque é assim que fomos resgatados, trabalhados, ensinados, discipulados, corrigidos pelo Senhor, e agora vivemos em torno da Tua palavra. Ó Deus, abençoa a Tua igreja, o Teu povo, abençoa os Teus filhos, em nome de Jesus nós oramos. E desde já nós Te agradecemos, ó Pai, e nós Te louvamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Glórias a Deus. Levante as tuas mãos. O amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do querido e doce Espírito Santo estejam com toda a igreja. Nós digamos em uma só voz: amém. Está encerrado em nome de Jesus.